Muito me intrigam as pessoas que costumam argumentar contra o regime, ditadura militar no Brasil, que enchem a boca e estufam o peito para falar sobre o assunto, mesmo as que tenham nascido após o término do regime. Essas mesmas pessoas apontam o dedo para alguém que se diz eleitor do Bolsonaro e dizem: fascista, não estudou história não? Não sabe o que os militares fizeram? Não sabe das torturas? Não sabe das perseguições políticas? Não sabe dos desaparecidos? E por fim elas dizem: eu não voto em quem dissemina e faz discurso de ódio, em quem apoia a tortura e torturador, em quem apoia a ditadura e em quem não prioriza as minorias, em quem põe em risco a democracia. Então essas pessoas escolhem apoiar um partido de esquerda, socialista, coligado com o Partido Comunista e que quer criar a URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, uma nova versão da antiga União Soviética. Só que aí, dessa vez, sou eu quem pergunto. Vocês não estudaram história, não? Ou vocês pularam essa parte propositalmente? Ou faltaram nessa aula? Esse capítulo foi arrancado no livro de história? Bom, vai ver, vocês não gostavam de história mundial, sei lá. Para vocês da turma Paz e Amor, que perderam parte tão importante da história mundial do século XX, deixo aqui alguns comentários. 1. Vocês que estufam o peito dizendo que não apoiam a ditadura, peço então que me respondam algumas perguntas. Para quem não sabe, coloco a resposta na sequência. Fidel Castro era quem? Ditador em Cuba. Joseph Stalin era quem? Ditador na União Soviética. Mao Tse-tung era quem? Ditador na China. Kim Jong-un é quem? Ditador da Coreia do Norte. Nicolás Maduro é quem? Ditador na Venezuela. Teodoro Obiang Nguema é quem? Presidente de Guiné Equatorial há 39 anos. José Eduardo dos Santos era o que até 2017? Ditador de Angola. Roberto Mugabe é quem? Ditador do Zimbábue. Denis Gnesso é quem? Ditador do Congo, país mais miserável do continente africano. Ali Bongo é quem? Ditador do Gabão. O que esses países têm em comum, além do totalitarismo? Todos são países com regimes apoiados pelo PT. Vale lembrar que a União Soviética foi extinta, e ou que possuem a mesma ideologia que o PT, PCdoB e PSOL. Sim, ditaduras, apoiadas pelo PT, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, e em muitos casos financiadas com o dinheiro do imposto pago pelo contribuinte brasileiro. Mas agora você diz que não vota no Bolsonaro porque ele apoiou a ditadura que acabou mais de 30 anos atrás, mas vai votar em um partido que apoia todas as ditaduras citadas acima? Alguém me ajude. Alguém me ajude aqui porque não estou encontrando a lógica. Por favor, alguém para me ajudar. Alguém? Ninguém. 2. Para a turma do Paz e Amor, que enche o peito para falar sobre os mortos e desaparecidos do regime militar, vocês sabiam que, de acordo com os números apresentados pela Comissão Nacional da Verdade, criada pela então presidente Dilma Rousseff para apurar os crimes cometidos durante o regime militar, em relatório entregue a essa, o total entre mortos e desaparecidos no Brasil, de 1964 a 1985, foi de 434 pessoas. Desse total, 210 refere-se a desaparecidos durante o regime. Agora, se vocês me permitem, gostaria de apresentar um número adicional. 115 mil. Esse é o número de mortes em decorrência da ditadura cubana, direta e indiretamente.
A ditadura cubana, inclusive, é tida como a mais letal das Américas. Isso significa que a ditadura cubana matou aproximadamente 260 vezes mais que a ditadura brasileira. Sabe aquela ditadura do companheiro Che Guevara? Do Fidel Castro? O mesmo que saiu em tantas fotos com Lula e Dilma? Sim, é essa ditadura mesmo. Já pesquisaram quantas pessoas o companheiro Paz e Amor Che Guevara mandou executar? Não? Sugiro que façam isso. 3. O partido da vice-presidente na chapa do Haddad é o PCdoB, que, acredito eu, a turma Paz e Amor, tão esclarecida intelectualmente, deve saber bem. Significa Partido Comunista do Brasil. Sem entrar em detalhes sobre o que o comunismo significa ideologicamente, apresento para vocês, pessoas tão do bem, tão amorosas e tão intelectualizadas, alguns números decorrentes dos regimes cuja ideologia política é a mesma do partido da possível futura vice-presidente do Brasil, o comunismo. 20 milhões de mortes na União Soviética, 1 milhão de mortes no Vietnã, 2 milhões de mortes no Camboja, Khmer Vermelho, 2 milhões oficiais na Coreia do Norte. Os números são maiores, já que o regime persiste na Coreia do Norte até hoje. 2,4 a 12 milhões de mortes na Ucrânia, Holodomor, mais conhecido como Holocausto Ucraniano, referente ao total de ucranianos que foram deixados morrer de fome pelos soviéticos russos. 1,7 milhões de mortes na África. 1,5 milhões de mortes no Afeganistão. 65 milhões de mortes na República Popular da China. Eita, mas o tio Mao Tse era fraco não. Além da Ucrânia, 1 milhão de mortes nos estados comunistas do leste europeu. Vou me poupar da matemática e esperar que a turma do Paz e Amor faça aqui as contas do total de pessoas mortas pelos comunistas no século XX. Sabe quantas mortes pesam nas mãos dos nazistas? Especialistas trabalham com um número entre 5 e 6 milhões. Eu fico com a maior estimativa, que ainda é menor que 1/10 do que ocorreu só na China, nas mãos dos comunistas. Mas espera aí, como fica agora a turma do Paz e Amor? Chocados? Ou vale tudo para implantar a ideologia defendida pelo teu professor de história do colégio, da faculdade, inclusive ignorar propositalmente mais de 100 milhões de mortes ocorridas nas mãos dos comunistas? Opa, não me aguentei e fiz as contas por cima. 4. Ainda para a turma da Paz e Amor. E tudo pelo direito das mulheres. Abaixo o machismo. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Vocês já pesquisaram a quantidade de estupros do Che Guevara? Não? Deveriam. Além disso, coloco mais algumas curiosidades. No regime de Mao Tse-tung, militares chineses invadiam as casas com a justificativa de ensinar as crianças sobre o livro vermelho. Sabem quantas crianças foram estupradas nessa prática? Não? Sugiro que leiam As Boas Mulheres da China, por Xin Han. Vocês sabiam quantas mulheres caem por dia nas mãos de traficantes de mulheres chineses, enquanto fogem da fome e da inanição na Coreia do Norte? Não? Sugiro que leiam Para Poder Viver, de Yeonmi Park. Vocês sabiam que as mulheres no Camboja eram estupradas e depois tinham os seios cortados para serem impedidas de amamentar e eram jogadas ao relento para apodrecerem até a morte no regime do Khmer Vermelho? Não? Sugiro pesquisarem sobre Nuon Phalin e como ela deu a vida para ajudar mulheres a escaparem do regime comunista no Camboja. 5. Para a turma Paz e Amor,
que enche a boca para falar sobre os nazistas, suas práticas de genocídio e que não perdem a oportunidade de visitar Auschwitz quando vão à Polônia, e ler o diário de Anne Frank, eu tenho uma pergunta. Vocês já ouviram falar sobre os gulags? Não? Gulags são os campos de concentração e extermínio na União Soviética, no regime comunista. Sugiro que leiam Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, para saberem um pouquinho mais sobre eles. E Para Poder Viver, vocês também saberão um pouco sobre os campos de concentração e extermínio que ainda existem na Coreia do Norte. 5. A turma Paz e Amor, que luta ferrenhamente pelos direitos LGBT e que se consideram de esquerda por se sentirem amparados e apoiados nas suas escolhas, pergunto: sabiam que Marx e Engels consideravam a homossexualidade uma degeneração decorrente do capitalismo e facilmente curável pelo socialismo? Sim, eles já acreditavam e inclusive defendiam a cura gay. E vocês por aí achando que isso era invenção do Marcos Feliciano, não é? Sabiam que o comunista Máximo Gorki, em seu ensaio Humanismo Proletário, em 1934, afirmou: exterminem os homossexuais e o fascismo desaparecerá. Sabiam que estudiosos de esquerda, entre eles Jean-Paul Sartre, publicaram teorias pseudossexuais, vinculando o fascismo à homossexualidade? Sabiam que o pior momento para os homossexuais no século XX foi quando Stalin chegou ao poder, devido à brutalidade comunista na repressão ao homossexualismo? Sabiam que o escritor cubano gay Reinaldo Arenas, descreve como começou a perseguição aos homossexuais cubanos após a Revolução Cubana, inclusive com execuções e envio de homossexuais para campos de concentração? Ué, mas a esquerda não é a favor do movimento LGBT? Não, meus amigos. Não é, nunca foi. Para eles, essas pessoas não passam de massa de manobra. Nos regimes socialistas, comunistas, gays, lésbicas e simpatizantes foram perseguidos, presos, enviados para campos de concentração e executados. Inclusive com relatos de que esse tipo de execução era um dos passatempos favoritos do Che Guevara. Pois é, a verdade dói, né? Agora, fascismo mata? Sim. Racismo mata? Sim. Machismo mata? Sim. Homofobia mata? Sim. Xenofobia mata? Sim. Mas a sua ignorância, disfarçada de pseudo-intelectualidade histórica, como justificativa para votar em um partido de bandido, mata muito mais. Mata muito mais porque você vota em quem rouba e tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da segurança pública, tira dinheiro da educação, perpetuando a tua ignorância e a dos outros. Mata muito mais porque você vota em quem rouba e tira o alimento da tua mesa, perpetuando a miséria, se não a tua, a dos outros. Mata muito mais porque enquanto eles roubam, eles estimulam a divisão e a violência entre as classes. E essas matam entre si. Enquanto eles roubam e você fica de mimimi sobre a tua notória experiência no campo intelectual da tortura, milhares são torturados nesse momento nas filas do SUS, sem atendimento médico, morrendo em corredores de hospitais de infecção hospitalar, por causa de médicos despreparados e sem equipamentos. Enquanto eles roubam e você fica expondo teu doutorado sobre a ditadura, seus mortos e desaparecidos, milhares são torturados e mortos por bandidos e armas de fogo, sequestrados e desaparecem. Eles roubam
e se deleitam com isso, enquanto pais perdem seus filhos, mulheres perdem seus maridos, crianças ficam órfãs. Famílias são torturadas todos os dias e sem chance de justiça. Enquanto eles roubam e você fica explanando tua superioridade pelo teu ativismo feminista sobre o meu corpo, minhas regras, viva o aborto, e arrancando a roupa em via pública, defecando e enfiando o crucifixo no rabo, milhares de mulheres são estupradas no Brasil inteiro e nada vai acontecer. Porque o partido em quem você vota defende bandido e estuprador, porque ele é vítima da sociedade e não você vítima da bandidagem. Milhares de crianças são abusadas sexualmente, mas nada vai acontecer com os pedófilos. Porque o partido que você vota defende que pedofilia é doença e não crime. E enquanto você fica aí pregando todo o teu conhecimento sobre liberdade, democracia e mostrando o teu ativismo usando hashtag ele não, o partido que você vota declara abertamente que fará censura das mídias sociais. Convocará uma nova constituinte, acabará com a autonomia dos órgãos investigadores, desmilitarizará a polícia e tomará o poder à força, se preciso for. Enquanto você trabalha 6 meses por ano para pagar imposto e vive mal e porcamente com o teu salário, quase sem conseguir pagar as contas, parcelando tuas compras no cartão de crédito e crediar em 20 vezes com juros, isso quando você não faz parte dos 14 milhões de desempregados. Eles vivem no luxo e na ostentação com o teu dinheiro, o dinheiro que desviaram do teu imposto, o dinheiro fruto do teu trabalho, mas que você nunca vai receber. Enquanto eles te roubam o dinheiro e a dignidade, você também será roubado nas ruas. E sairá vivo com sorte. E não terá quem recorrer, porque a polícia foi desmilitarizada pelo partido que você vota. E quando eles acharem que não roubaram o suficiente, vão aumentar teus impostos para te roubar mais ainda. E você mais uma vez não terá quem recorrer, porque o partido que você vota limitou o poder de investigação do Ministério Público, da Polícia Federal e a ação dos juízes, para que eles que te roubam todo o tempo não sejam condenados novamente, nunca mais. E você também não terá para onde correr e como se proteger dos bandidos nas ruas, porque o partido que você vota esvaziou os presídios libertando bandidos, condenados para andarem livremente por aí. E nem preso em casa você estará em segurança. E por fim, enquanto você paga R$30 no quilo da carne no Brasil, para quem tem condição de pagar, no país vizinho, eles se matam para comprar carne podre no mercado. E quando não matam cães, gatos e pombos para ter alguma proteína para comer. E isso porque alguns anos atrás eles votaram num partido com a mesma ideologia política que o teu e apoiado pelo partido que você vota. Mas afinal, eu não sei nada de história. Quem sabe são vocês. Paz e amor. LCL Cal. Liverpool, Inglaterra, 10/10/2018.